Ontem a gente viu um atropelo, Sim. né? Uma coisa assim... Fomos humilhados, né? Uma humilhação completa. Humilhados. Assim, e olha, é engraçado, eu tava até falando pro Felipe, antes do jogo, falar, cara, dane-se, seleção, pelo amor de Deus. Vou ver NBA. Só que aí a bola começa a rolar e você começa a ver essa humilhação, não sei você, mas eu comecei a me sentir mal, comecei a ficar puto, cara. Jura? Vocês se sentem assim? Ah, cara, eu achei que eu não fosse me sentir, mas eu me Eu senti. fiquei um pouco também, cara, no segundo tempo, sobretudo. Como é que você se sentiu? Cara, eu com futebol já há muito tempo, e eu acho que eu falei isso daquela outra vez que eu vim aqui, que inclusive eu vim com a camisa da Portuguesa. Da Portuguesa, isso aí. Eu vi outro dia, eu vi um... Não sei se... Eu olhei lá o vídeo antigo. E falei assim, nossa, eu tava com a camisa da Portuguesa, que coisa esquisita, né? E num programa com a camisa de clube, que não é uma coisa que eu costumo fazer. Eu torço pra Portuguesa. Então, qualquer coisa que acontece com a Portuguesa me afeta muito, me abala muito. Eu não fico, não me senti humilhado, não me senti nada disso. Agora, você manter um certo distanciamento de seleção brasileira até é bom por causa disso. Que você entende... Eu acho, pelo menos, que eu entendo perfeitamente o que está acontecendo hoje com o futebol brasileiro como um todo, né? O futebol brasileiro está despedaçado, né? O futebol como instituição. A começar dessa eleição de anteontem do presidente da CBF, que se elege com unanimidade das federações e dos 40 clubes da Série A e da Série B. Aí, no dia... Sem adversário, né? Sem adversário. Aí no dia... Que é um sujeito inexpressivo, um sujeito que nunca... Se você perguntar o que esse cara já fez pelo futebol brasileiro? Nada. Aí, um dia antes, se ele faz um dia antes, ele consegue se eleger um dia antes de uma das piores, um dos maiores vexames do futebol brasileiro. Não é que perder da Argentina seja um vexame, mas o jogo que o Brasil fez ontem lembrou muito o 7-1. E aí você guarda uma certa distância e entende que, mesmo diante de uma tragédia esportiva como foi essa, não vai acontecer nada no futebol brasileiro, porque já não aconteceu lá atrás, em 2014, quando você vê um resultado daquele numa Copa do Mundo, disputada aqui no Brasil, uma semifinal, tomar de 7-1, acho que nunca houve um vexame esportivo maior na história um vexame maior na história do esporte como um todo, né? Só do futebol. E ali eu falei naquele dia, falei assim, pô, alguma coisa vai acontecer com o futebol brasileiro. Todos Isso é para pensamos. ser tem de representar uma ruptura. Sim. Sabe, os clubes vão ter de se organizar, os dirigentes vão ter de se organizar, blá, 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 blá. E nada. Nada. E não vai acontecer nada agora de novo. Vai trocar de técnico. Ruptura no Brasil é trocar de técnico, né? Que é o que vai acontecer. O Dorival Júnior não vai aguentar, tá marcada já uma reunião para amanhã. E tudo é claro que ele vai cair. E a gente continua nesse ciclo, nesse círculo vicioso, tanto faz, que não resulta em nada de positivo para o futebol como um todo, né? A gente vê hoje grandes clubes falidos, quebrados, jogadores indo embora mais cedo, os técnicos brasileiros hoje estão num nível como dizer, de falta de qualidade que grita agora, salta aos olhos. Os grandes clubes brasileiros hoje, quase todos têm técnicos estrangeiros e tudo mais, e não vai acontecer nada. Porque o Brasil continua se achando o país do futebol. E quando o Brasil deixou de ser o país do futebol, do melhor futebol do mundo, né? O futebol que o Brasil apresentou ontem foi triste. Foi deprimente para quem... Eu não sou o patriota, o cara que vai botar a camisa da seleção brasileira, vai sair com movimento, não sou do movimento verde e amarelo. Obrigado, estou fora. Mas eu gostaria que as coisas que acontecem aqui fossem melhores, né? Que a gente tivesse um olhar um pouco mais atento para o que acontece, para a carreira dos jogadores brasileiros, para o que acontece na base dos clubes. O Brasil poderia ser um país muito mais forte, e o Brasil perdeu completamente a força. O Brasil hoje não é nada no futebol mundial, exceto pentacampeão do mundo, claro, mas vai ficar vivendo desse passado até quando? Tem um time que é desconectado da realidade, os jogadores. Ontem minha mulher falava, né, quando acabou o jogo, ela torce muito para a Argentina. E quando acabou o jogo, ela falou assim, sabe qual é a diferença do futebol argentino para o futebol brasileiro? Eu falei, bom, além do 4-1, o que você quer dizer, né? Ela falou assim, os jogadores argentinos não tem nenhum com lente no dente.
Sabe? Eu não tem nenhum com o sorriso do Firmino, né? Os jogadores brasileiros parecem, esses que estão no exterior, tal, que jogam na seleção brasileira, esses que não têm a menor noção do que significa o futebol realmente pro brasileiro. E o argentino tem. O argentino tem muito isso. Você viu ontem. A gente vê o jeito que a seleção argentina se relaciona com o público argentino é muito diferente, né? Do que os jogadores brasileiros com a chamada torcida brasileira, que também já não existe mais, né? Aqui a gente teve que fabricar uma torcida, né? Que é esse movimento que é coisa meio constrangedor. Né? Cara, eu perguntei pra... A gente tava na live ontem, eu perguntei pra você quantos jogos da seleção você foi na sua vida e você falou que nenhum. Eu fui em um que eu ganhei o ingresso e foi agora adulto. Patrocinado, etc. Eu nunca tinha ido. Eu me lembro dos anos 90 ali, quando pra mim a seleção era importante, quando eu era moleque, que a gente tinha grandes jogadores, que a gente, vou ver o Romário jogar, vou ver o Ronaldo jogar, etc e tal. Era um super-herói. E já naquela época, pra mim, que, veio de uma família humilde, eu já não conseguia ir num jogo de seleção. Já era fora da realidade o preço dos ingressos naquela época, já era Ricardo Teixeira e o Caramba 4. Então não era um programa que eu poderia ver. O Brasil jogou no Morumbi, eu não fui. Eu também tinha condições. E aí, o que sobrava um dia, vai no Pacaembu ver um jogo do Santos quando o Santos jogar aqui. Esse era o jogo de futebol que eu ia ver. E aí, cara, eu sinto que isso foi cada vez mais ganhando tração. Quando eu estive agora recentemente no jogo de eliminatórias, que foi da eliminatórias da Copa do Mundo passada, né? Na Arena Corinthians. Foi, acho que o jogo que o Brasil se classifica para a Copa contra a Colômbia. Tava o Neymar lá, e eu já notei na Arena Corinthians um público que é mais elitizado do que o público da Arena Corinthians, que já está. E aí eu fico pensando, será que foi aí que a gente perdeu essa coisa de torcida? Porque eu não sei, cara. Eu queria saber como é que era nos anos 80. Eu posso te dizer de como era antes dos como anos 80. Como é que era? Eu morava no Rio de Janeiro. Eu morei no Rio quando eu era garotinho, bem pequeno, mas morei em 72, 73, 74. Logo depois do Brasil ser tricampeão e pouco antes da Copa do Mundo de 74. E a seleção brasileira só jogava no Maracanã. Só jogava no Maracanã, basicamente, né? Quase todos os jogos. E o meu pai me levava para ver jogo no Maracanã, jogo da seleção. Teve a Copa do Sesc Centenário, que foi a mini Copa, né? Que foi em 1972, que o Brasil, inclusive, foi campeão e tudo mais. E os estádios viviam lotados. Claro, a gente vivia ali numa época de ditadura militar e daquela coisa do Brasil grande e tudo mais, mas existia um vínculo, eu acho, entre o público e o time que estava ali. E é muito simples explicar isso. Aqueles caras que estavam jogando ali jogavam nos seus times. No domingo seguinte estavam jogando pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo São Paulo, etc. Isso foi começar. Acho que esse afastamento da torcida brasileira, do brasileiro, para de falar de torcida, do brasileiro, da sua seleção, acho que ele começa a acontecer quando os jogadores começam a ir embora muito cedo. Então, quando uma seleção vem jogar aqui, uma seleção brasileira vem jogar aqui, são jogadores que você nunca viu atuando aqui. Você nunca viu o cara no Pacaembu, nunca viu o cara no Canindé, meu entendeu? pai me mandou um áudio ontem. Filho, quem é Joeliton? Quem é Joeliton? Quem é João Pedro? Aí aparece aquele Murilo ontem, a minha mulher, de novo, minha mulher era uma ótima crítica, ela falou assim, quem é este gordo? Ela, né? Falei, Laine, não sei, nunca vi. Se esse cara entrar aqui na porta, eu não sei passar aqui na Paulista, eu não vou saber quem é. Ninguém sabe. Então, eu acho que isso é um processo longo, que começa ali nos anos, final dos anos 80, quando começa essa migração de jogadores, principalmente para a Itália e tal. Você pega o time de 82, que eu acho que é o último time brasileiro que encantou as pessoas, que vocês nem viram, vocês não lembram, mas vocês sabem, vocês já devem ter lido muito. Aquele time tinha um único jogador que jogava fora, que era o Falcão. O resto do time todo jogava aqui no Brasil. E eram jogadores muito populares, de times muito populares. E de uma época que o futebol brasileiro proporcionava grandes espetáculos, assim, grandes finais, grandes decisões e tal. Esses caras estão indo embora muito cedo e eles se desconectam um pouco do Brasil. O que explica, gente, um jogador como o Vinícius Júnior, que é um baita jogador, ganhou o título do melhor do mundo, o Rodrigo e tal. O que explica esses caras quando saem do ambiente europeu, do Santiago Bernabéu, da musiquinha da Champions, chegam aqui e não conseguem jogar nada? Esses caras ontem, o futebol que eles jogaram ontem, não jogavam na Portuguesa.
Então, eu acho que há uma desconexão dos atletas e do público também. Né? Então não tem mais uma a gente não vai, as pessoas não vão ao estádio ver a seleção para torcer pela seleção, vão para tirar selfie, para gravar stories, é um rolê. É um rolê, exato, é um rolê. É um público que não está acostumado sequer a ir estádio. Não vai ver o jogo do Fortaleza, não vai ver o jogo do Bahia, não vai ver o jogo lá em Brasília ainda, pô. Vai ver jogo de quem? Do Gama. Do Gama. O CEUB não existe mais. Então, há uma desconexão. Eu acho que é nesse momento que poderia haver uma ruptura mesmo. Olha, escuta, vamos parar tudo. Fazer o que a Alemanha fez lá atrás, em 2002, sei lá quando. Quando os caras perceberam que, puta, bicho, nós estamos cagando tudo aqui. Tá dando tudo errado. E aí eles fizeram um projeto de futebol, um projeto nacional, envolvendo os clubes, envolvendo federação, envolvendo base, formação de técnico, não sei o que. E aí a Alemanha, em 2006, faz a Copa, chega... A semifinal, perde para a Itália. 2010 acho que chega a semifinal também, se eu não estou enganado, na África do Sul. E em 2014 é campeã. E o seu campeonato bomba, cresce, as pessoas passam a olhar para aquilo lá dentro de um outro jeito. Eu acho que falta hoje no Brasil paixão pelo futebol brasileiro. Falta dos dirigentes, dos clubes, paixão pelo jogador, por formar um jogador, por ver um garoto subir e virar um puta craque, o Enéas, que ficou 10 anos na Portuguesa, sabe? Eu falo muito da Portuguesa, que é a minha grande referência, mas não tem, cara. O Estevão, por exemplo, agora, o torcedor do Palmeiras vai aproveitar o Estevão. O dia que o Estevão sair, se ele sair chorando e falar assim, puxa vida, fiz uma história aqui no Palmeiras, eu falar, pô, para, cara, você jogou 6 meses no Palmeiras. O Endrick é a mesma coisa, né? E eu acho que isso vai afastando as pessoas da seleção. E com o acréscimo recente da camisa amarela, que virou uniforme. Virou um uniforme, ela foi sequestrada, né, pela extrema-direita brasileira e tudo mais, e que faz com que uma parte do país também antipatize com isso. Né? Eu fico tentando, estou falando muito, como sempre, eu fico tentando imaginar como é que foi em 1970, o Trajano fala muito disso, né? Em 1970, quando a seleção vai jogar no México, pô, as pessoas... Existia uma parcela da população que sabia o que estava acontecendo, que sabia que a ditadura estava matando, perseguindo, torturando e tudo mais, e que usava muito a seleção brasileira, né? E mesmo assim, ele conta sempre que chegava na hora ali, os caras não conseguiam torcer contra a seleção brasileira, os jornalistas que estavam cobrindo e tal. Eu acho que hoje a gente torce contra. Tem gente que torce contra. Eu torço contra. Não tenho a menor dúvida disso. Ou torce contra ou trata tudo com a maior indiferença, que muitas vezes é pior do que torcer contra.